Muito boa tarde para você, telespectador internauta, que está acompanhando as audiências públicas da LOA 2017, da Lei Orçamentária Anual para o próximo ano. Daqui a pouquinho, você vai acompanhar a audiência pública da Secretaria de Transportes e Trânsito. E eu estou aqui com o secretário adjunto de Transportes e Trânsito, o senhor Celso Massum. Muito boa tarde, secretário. A gente gostaria de saber qual que é a previsão de orçamento para 2017. Boa tarde, prazer muito grande falar com vocês. O orçamento para 2017 aproximadamente 275 milhões. Esse é o orçamento para 2017. E, secretário, desse valor, quanto vocês terão livre para investimentos? Para investimentos são os convênios, né? Nós temos aqui, deixa eu só pegar minha colinha aqui para te falar, né? O investimento aqui, nós temos 46% da receita para investimento, que são os convênios do corredor, do Trevo de Bom Sucesso e do PAC Asfalto. Falando em Trevo de Bom Sucesso, que eu acho que é a pergunta que não quer calar, todo mundo está rezando para o final dessa obra. Qual que é a situação atual dessa obra e até dezembro, o que vai ser possível finalizar? Então, o final da obra como um todo, ele fica para 2017, para o novo mandato, para o novo prefeito, para os novos secretários de Transporte e Trânsito, né? O que a gente vai entregar para a população é possivelmente duas alças. A primeira, que liga você indo para São Paulo, você tem a ligação com Bom Sucesso, sem precisar entrar por Pimentas, a gente está prevendo para as próximas semanas entregar. Agora tem uma outra obra importante também, que é a Ponte da Vilani. Qual que é a situação dessa obra? Então, a ponte, ela já se encontra, já conseguimos, nós tínhamos um problema lá de transferência da família, né? Nós queremos entregar também até o final do ano. Felizmente a gente já conseguiu remover e estamos promovendo a obra. E o que de importante ficou então para ser concluído em 2017, além do Trevo do Bom Sucesso? Olha, o Trevo de Bom Sucesso é a maior obra do mandato do prefeito Sebastião Almeida, né? Ela é impactante pelo efeito que ela tem e pelo trânsito que a gente tem na Dutra e no Trevo de Bom Sucesso. A Vilani também, efetivamente, é uma obra impactante, porque liga São Paulo a Guarulhos. Agora, o demais, o que a gente tem e promoveu, foi o plano de mobilidade para entregar, na lei da mobilidade, para entregar para o governo federal. Nós vamos deixar um projeto, um plano realmente grandioso para a próxima gestão. Tá certo, então, secretário, muito obrigada pela entrevista. Muito obrigado. E agora você vai acompanhar com todos os detalhes a nossa transmissão ao vivo e na íntegra da audiência pública da Secretaria de Transportes e Trânsito, que vai tratar da LOA 2017. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Abertos os trabalhos, nós vamos dando continuidade às audiências públicas, onde estamos discutindo o orçamento do município para 2017. E também a revisão do plano plurianual e a lei de diretriz orçamentária, lei 3037/2016, 3262/2016 e 3263/2016, conforme manda o artigo 48 da lei de responsabilidade fiscal. Nós estamos nesse momento em audiência pública. Eu convido o Celso Massum, secretário adjunto de Trânsito e Transporte, para fazer parte da mesa. Se quiser também pode convidar a sua assessoria para acompanhar os trabalhos. Presente os vereadores Pastor Anistaldo, Edmilson Souza, Pastor João Barbosa, vereador D'Agostino, vereador Heleno Metalúrgico, vereadores, assessor do vereador Mato Grosso, a Paulinha, Thalita, vereador Americana, Daniela e a Vanessa, vereadora Genilda, Arinaldo Zé Luiz do PT, a Ellen, assessora do vereador prefeito eleito Guti, e o Celso Massum ao meu lado. Por favor, Celso, por favor. Me informaram que o secretário de Trânsito e Transporte não estaria, ele me ligou pessoalmente, mas posteriormente que estaria aqui o Celso Massum. Aqui está com a gente. E nós agradecemos.
que o secretário informou que teria um compromisso, mas se conseguisse ele chegaria na Câmara a tempo. Então não sei se o secretário vai conseguir chegar, mas devido ao tempo nós vamos dar início aos nossos trabalhos com a palavra o secretário adjunto. O secretário adjunto, chegou o secretário, ele informou que talvez não viria, mas se desse tempo chegou, mas chegou em tempo. Agora, faça um acordo entre os dois, quem vai presidir? O Celso vai fazer a explanação, eu convido o secretário a ficar do meu lado esquerdo e o Celso do meu lado direito e o Edmilson no centro. Edmilson Souza. Então, vamos dar início ao trabalho. E com a explanação por 10 minutos, secretário adjunto Celso Mação. Obrigado. Boa tarde, presidente. Boa tarde, secretário Atílio. Boa tarde a todos os vereadores, assessores, os suplentes, assistentes. É um prazer estar aqui nessa Casa de Leis. E nós temos um orçamento para 2017 de R$ 275.342.892. Multas de trânsito, 64.790.000. Outras receitas, 4.512.000. Tesouro Municipal, 78.669.892 reais. Convênios e financiamentos, 127.371 milhões. Aqui das fontes de receita, né? Nós temos, vamos começar aqui por, ou melhor, os recursos aqui para 2017, dos convênios que nós temos firmados, nós temos da receita 46,26%. Multa de trânsito, 23,53%. Do Tesouro, 28,57%. Demais receitas, 1,64%. O demonstrativo de despesa por origem dos recursos, das multas de trânsito. Fiscalização, 26.130.000. Sinalização, 16.520.000. O trevo de bom sucesso, 8.600.000. PAC pavimentação, 5.510.000. O gerenciamento, 4.010.000. Do PAC mobilidade, 2.520.000. Educação e trânsito, 800.000. Comunicação, 300.000. Ciclovias, 200.000. Acessibilidade, 200.000. As demais receitas, manutenção predial, 2.850.000. Bilhetagem, 1.130.000. Abrigos de ônibus, 500.000. Reformas de unidades, 25.000. Demonstrativos também das despesas por origem de recurso do Tesouro. Subsídios do transporte coletivo de Guarulhos, 50 milhões. Folha de pagamento, 28.669.891,50. O demonstrativo da despesa por origem dos recursos dos convênios, o trevo de bom sucesso, 23.577.000. Pavimentação de ruas, 43.500.000. Corredores de ônibus, 60.294.000. Senhor presidente, deixando para as perguntas, a gente assim expõe o orçamento. Muito obrigado, presidente. Agradeço a apresentação sucinta e rápida do secretário adjunto Celso Mação.
Eu vou abrir agora a palavra aos senhores vereadores, se quiserem fazer as perguntas, e também a assessoria, ao público presente. Eu quero informar que após as perguntas dos vereadores, nós vamos passar para as considerações finais. Nós estamos discutindo o orçamento do município para 2017 e nós daremos continuidade na próxima semana, onde a comissão vai ouvir a equipe de transição do futuro governo, juntamente com os senhores vereadores, onde também será aberto ao público. Até sexta-feira terá a data marcada de início dessas reuniões e, posteriormente, os vereadores também poderão apresentar emendas, tá? E todas essas reuniões serão abertas ao público, inclusive as reuniões para o parecer final da peça orçamentária para 2017. Algum vereador? Vereador Edmilson? Após o término da palavra do vereador Edmilson, estarei encerrando as inscrições para todos os interessados, para os vereadores, assessores e munícipes. Então, tem inscrito Edmilson, pode fazer uso da palavra, vereador. Posteriormente, o vereador D'Agostino. Boa tarde a todos, boa tarde, secretário, boa tarde, secretário adjunto, boa tarde, a equipe aqui presente da Secretaria de Trânsito e Transportes. A minha pergunta, espero que seja também as perguntas do vereador Heleno, né, Heleno? Que são duas. Primeiro, eu gostaria de saber qual que é o valor, se a Secretaria tem esse dado, o valor, quanto custa o processo hoje que é feito de metade, 50% do passe para os estudantes na cidade de Guarulhos, já que já é uma lei e já é um benefício que os estudantes, eu que fui líder estudantil aqui na cidade, presidente da entidade municipal, eu gostaria de saber qual que é o custo, se os prezados secretários têm essa informação para nos passar. Se não tiver, a gente pega depois, não tem problema. E a outra, vereadora Helena, é sobre o trevo de Bom Sucesso. Eu gostaria, se possível, que fosse falado qual que é o valor investido até agora e quanto está ficando no orçamento para conclusão das obras do trevo de Bom Sucesso. Então, gostaria de fazer essas duas perguntas. Vamos lá, vereador. Vereador D'Agostino, por favor. Já encerrou as inscrições, está inscrito o vereador D'Agostino. O vereador Helena se inscreveu também, vereador? No término da palavra do vereador Edmilson, eu encerrava, mas vossa senhoria Arinaldo vai fazer uso da palavra. Então, Arinaldo, vamos lá, quem mais vai se inscrever? Ninguém, estou encerrando as inscrições, senhores. Está inscrito agora o vereador D'Agostino, posteriormente Helena Metalúrgico, doutor Bonácio, em Mossoró e Arinaldo. O senhor vai encerrar. O Arinaldo, assessor do vereador Zé Luiz, do PT. Por favor, vereador. Boa tarde, senhor secretário. A todos eu já cumprimentei hoje. Bem, nós vimos, se não me falha a memória, que eu não estou com o relatório aqui presente, uma receita prevista de multas de trânsito da ordem de uns 60 milhões, mais ou menos, se não me falha a memória. Mas eu sei que é um valor bem expressivo, é isso? Ok. Então, nós temos uma previsão de receita de multas, ou seja, o orçamento está me dizendo que ele vai multar o cidadão guarulhense por antecipação, já está contando com esse dinheiro, 60 milhões, né? Então, esse eu considero que é uma falha do orçamento, né? Prever uma infração futura. E também é uma reclamação latente dos motoristas, né? E creio que o senhor também é um, que a sinalização de trânsito, com o objetivo de arrecadar multa, se transformou em alguns trechos da cidade em verdadeiras armadilhas, né? Principalmente no cruzamento do anel viário com a Emílio Ribas,
recentemente implantado, penso eu que a prefeitura, o governo, tem que pensar em gerar atividade econômica para obter arrecadação e para melhorar o serviço público com essa arrecadação, mas através de atividade econômica e não de multa. Eu acho que todo o esforço deve ser no sentido educativo, né? E não multa. Bom, mais considerações à parte, está aí a minha pergunta, né? Se isso não é uma falha do orçamento. Quanto à questão do orçamento em si, nós temos aqui 14.999.000, 15 milhões. Auxílios financeiros a pessoas físicas. Não sei o que a Transporte e Trânsito vai gastar 15 milhões com auxílio financeiro à pessoa física. Precisaria saber o que é isso, né? Depois temos aqui de novo, já no Fundo Municipal de Transporte e Trânsito, mais 1.120.000, outros serviços de terceiro, pessoa física. Ainda no mesmo fundo, 42.767.000, outros serviços de terceiros, pessoa jurídica. Enfim, está cheio de outros o orçamento, o vosso departamento é mais um, né? Então, nós estamos querendo esclarecer o que seriam esses outros aí. E sim. E também saber se é da competência dessa secretaria a questão do bilhete único, né? Nós temos uma promessa de campanha, né, do bilhete único para a juventude, para o estudante. Aí nós queremos saber se há previsão orçamentária, neste orçamento, se há previsão orçamentária para essa gestão, né? Se vai haver recurso para isso, se a secretaria tem uma ideia de quanto isso custaria, porque afinal de contas, bastante justo que o nosso estudante possa ir para a faculdade, para a escola, que ele possa ter livre trânsito para poder chegar no local de estudo. Por outro lado, isso tem que ser viável. Então, a pergunta é, teremos dinheiro para isso? Tá? E as outras questões que eu já fiz aí. Ok? E da multa também. Obrigado. Vereador Heleno. Boa tarde, presidente, novamente. Boa tarde, secretário adjunto Masson. Boa tarde, secretário Atílio. Boa tarde a todos que compõem a secretaria e ao público presente, vereadoras, vereadores também. Bem, Atílio, pelo menos em 2017, você vai ter um pouco de sossego deste vereador. Pelo menos lombada eu não vou pedir mais como parlamentar. Lombadas, né? Bem, a pergunta é, secretário, o ano passado, próximo do final do ano, teve uma mobilização muito grande no país, voltada à tarifa, passagem, né?
o aumento. A minha pergunta fica: o atual governo vai mexer na tarifa agora ou deixará para o exercício de 2017? Próximo governo. A outra, como Vossa Excelência já tinha ponderado, né, do Trevo do Bom Sucesso, que ali não passa só a classe trabalhadora, porque todos uns enfatizam um nível de trabalhador, mas todos que moram daquele lado são trabalhadores, porque passam por ali, depende de qual categoria. Há um tempo atrás, uns anos atrás, foi chamado os vereadores no governo e foi apresentada toda aquela estrutura, como ia ficar. E os lugares que seriam desapropriados. E muitos daqueles lugares que foi ponderado não foi mexido ainda, e dá uma conotação que o trevo está em fase já de terminar. Foi apresentado, se não me falha a memória, secretário, pode corrigir, quando iniciou a obra, foi apresentado, me parece que era 18 meses para ser construído. Não sei se o senhor lembra a data do início, qual o prazo determinado, porque no entendimento na casa aqui, tinha passado do prazo. E qual é esse outro prazo de término do Trevo do Bom Sucesso? Só isso, obrigado. Obrigado, vereador Heleno. Agora eu passo a palavra ao doutor Bonácio. Doutor Valdir. Doutor Valdemar Bonácio, Vossa Senhoria tem 3 minutos. 3 minutos. Só. É o que manda as normas do regimento. Presidente, prazer estar aqui. Vossa Excelência. Igualmente. Doutor D'Agostino, meu amigo. Arruma o microfone que está gravando. Coloca em cima do suporte, por favor. Isso. Que está gravando para... Meu amigo D'Agostino, quando eu pertencia ao PV. Hoje, eu sou do PRB, do partido do vereador João Barbosa. Parabéns pela sua eleição, João Barbosa. Sou advogado do Sindilotação. Ao amigo vereador Alexandre e demais vereadores que estão presentes aqui. Eu tenho 59 anos de Guarulhos. Vim para Guarulhos com 7 anos de idade. Tenho 66 anos. Sou advogado, criminalista e civilista. Mas eu nunca vi uma secretaria de transporte que não funcionou durante 16 anos na administração do PT. Deixou 25 milhões de subsídio de 2015, deixou 20 milhões de subsídios de 2016. Agora eu pergunto, isso está incluído os micreiros e os ônibus, né? É metade, mais ou menos a metade cada um. Então vocês fazem a conta, 45 milhões que a Secretaria de Transporte vai deixar para o prefeito Guti resolver. Por que eles não resolvam e entrega a Secretaria de Transporte sem essa dívida para os micro-ônibus e para os ônibus? Está lá com a Guarupaz. A Guarupaz é um cancro nessa cidade. Tem mais. A prefeitura, através da Secretaria de Transporte, está querendo, né, fazer um aditivo como forma de compensação
e colocando o contrato por mais 5 anos na frente, para tentar tapar uma cratera, não é nem um buraco, uma cratera que a administração do PT está deixando para o próximo prefeito, para o Guti. Como vai fazer o nosso próximo prefeito com esse dinheiro? Como que ele vai resolver o problema? Isso é uma barbaridade que o PT está fazendo. Seu secretário, que veio de fora, que nem de Guarulhos veio aqui, deixou a Marta lá em Maus Lençóis, deixou o Toninho de Campinas em Maus Lençóis, e agora vai deixar aqui Guarulhos em Maus Lençóis, com a Secretaria de Transporte. Seu secretário, você não devia ser nada nessa vida. Você veio aqui para deixar Guarulhos. Só uma parte, sabe, doutor. Eu estou falando do orçamento. Deixa eu falar para Vossa Senhoria. Falando do orçamento. Eu tenho um grande respeito por Vossa Senhoria, e nós temos uma norma aqui na Comissão de Orçamento, tá? Vossa Excelência merece respeito, o secretário merece respeito, e eu, como presidente da mesa, eu pediria para as pessoas que usarem a tribuna para se ater ao orçamento do município. Eu estou dizendo orçamento, presidente. Eu não estou saindo fora do orçamento. Se essa dívida ele está deixando, é porque não fez o orçamento correto. E tem mais, ele está prevendo 64 milhões de multas, já está multando o povo por antecipação, que o Guti não admite isso. A campanha do Guti não foi admitir isso. Agora vai deixar o menino numa situação dessa? Só o PT. Veja bem, eles estão falando que vai ter multa de 64 milhões, gente. Não existe isso. Como o vereador falou agora, o D'Agostino, como é que você pode prever as multas? Isso é brincadeira, isso aí é para tapar o sol com a peneira. Trevo é Secretaria de Transporte ou é Secretaria de Obras? Hein? Dá licença. Olha, a fábrica de multa, tenho certeza que o Guti vai acabar. Agora tem o seguinte, olha só o que a Secretaria de Transporte fez com os ônibus. 45 milhões de subsídios ele vai deixar aí, à mercê do próximo prefeito. Que negócio é esse? Vocês vieram aqui para brincar com a população de Guarulhos. Vem lá do Rio Grande do Sul para brincar com a população de Guarulhos aqui, rapaz. Não é assim que se faz, não. Presidente, estou me desabafando aqui, porque esse elemento não merecia ser nem office boy do transporte. Tá certo? Muito obrigado. E ó, para ele, aqui, eu vou mostrar para ele, aonde ele vai parar, ó. Vou mostrar aqui. Eu vou mostrar aqui, senhor, ó. Ele vai parar aqui, ó. Olha aqui, ó. Ó, Polícia Federal, Lava Jato. É aqui que ele vai parar. Muito obrigado, boa tarde. Eu peço aos senhores que fazem uso da tribuna para se ater ao orçamento, é o que nós estamos discutindo nessa audiência, orçamento para 2017. Então, por favor, inscrito o vereador Mossoró, que foi vereador nessa casa, foi suplente do PSDB, assumiu várias vezes como vereador, e presidente do Sim de Lotação. Por favor, Mossoró. Boa tarde, presidente da mesa, os demais da mesa, Rodney, Celso. Eu vou falar o secretário para não dizer o nome dele. Demais vereadores, vereador do meu partido, PRB, parabéns pela vitória. E os outros vereadores da casa, os presentes aqui do auditório. Eu esperava muito esse dia. Cada dia que passo, eu amo mais Jesus Cristo, porque Ele me dá tanta oportunidade para aquelas pessoas maldosas que só agem com maldade, de a gente vir desmascarar. Falar do orçamento que a gente está vendo aqui, até o D'Agostino foi muito feliz aqui, ele colocar. Como é que se pode colocar, prever multa
Eu nunca vi isso na minha vida, hein? Prever incompetência, eu sei. Que esse cidadão que está aí como secretário, ele não conhecia a cidade, eu ensinei muito para ele. Só não ensinei ele ser do jeito que ele fez com a cidade, ser incompetente. E dizer o presidente dessa casa e os vereadores que vai o ano que vem falar do orçamento, nós estamos com a dívida, como disse os outros que falaram aqui nessa tribuna, 45 milhões de rombo que essa secretaria está deixando para aqueles pais de família que trabalhou e até hoje não recebeu. A frota de micro-ônibus está sucateada, graças à incompetência desse homem. E vai deixar essa dívida para quem pagar? Como é que vai fazer o ano que vem? Já acabou o tempo? Não, é 3 minutos. Tá bom. Já. 52 segundos. Como é que você vai fazer o ano que vem, o novo governo, já com a dívida de 45 milhões, vai se indispor, nos primeiros 2 meses, vai se indispor com a categoria do transporte coletivo. Graças à incompetência desse homem que está aí ocupando, eu não sei qual é a pasta dele, se é secretário de obra ou se é secretário de transporte. Então eu queria dizer os demais vereadores que ficaram nessa casa, que cobre, porque se ele não deixou, no orçamento de todo ano, não preveu, a incompetência não deixou, o cidadão que tem uma pasta na mão, ele tem que prever o que vai gastar no ano seguinte. Se deixou faltando 20 milhões no ano, 25 milhões no outro, é porque Pode continuar, vereador. o cidadão não tinha comando sobre a pasta, e vai deixar uma situação para a cidade, para quem não tem culpa de nada da incompetência dele, vai deixar 45 milhões e uma frota sucateada, nem um corredor eles fizeram na cidade. Isso aí é a administração desse cidadão que chama-se Atílio. Obrigado, gente. Passo agora a palavra ao Arinaldo, assessor. Abriu mão? Tem mais alguém, vereadores? Eu passo a palavra então para as considerações finais, para o secretário Atílio Pereira, que fará aí os comentários e as considerações finais. Senta aqui, Celso. Boa tarde, então, presidente Geraldo Celestino, vereador Edmilson, vereador Anistaldo, vereador João Barbosa, vereador D'Agostino, vereador Heleno, ao público presente, acho que os vereadores, o vereador Alexandre, dentista, está aqui atrás também, agradecer a assessoria dos vereadores também. E primeiro responder, vereador Edmilson, são duas perguntas, né? Primeiro, quanto custa 50% do passe estudantil? Na verdade, a lei, ela fala do passe estudantil e fala também de alguns professores, né? A arrecadação mensal, nós não temos a previsão de quanto custaria, mas a arrecadação mensal é de 3,5 milhões mês com estudantes. Se levarmos em consideração que dezembro e janeiro não tem aula, nós multiplicaríamos, levando em consideração valores desse ano, 3,5 milhões por mês, 35 milhões. E aí acho que o vereador D'Agostino também fez a pergunta, né, de se tem recurso. Não tem previsão orçamentária neste ano para implantação do passe livre. No ano passado nós já discutimos a questão do passe livre com vereadores, com a sociedade, estudantes inclusive,
e por uma questão de restrição orçamentária não foi possível, como São Paulo fez, implantar o passe livre para os estudantes, porque isso, números do ano passado, daria em torno de 28 milhões, e esse ano, se fosse concretizar isso, seria em torno de 35 milhões. Aí, Trevo de Bom Sucesso. Até o momento, vereador, nós já consumimos, acho que o vereador D'Agostinho também falou dessa questão, nós já consumimos, o vereador Heleno também, né? Consumimos 40% do recurso oriundo do governo federal para execução da obra do Trevo de Bom Sucesso, mais parte do recurso municipal. A Secretaria de Transportes investiu 5 milhões e esse recurso é um recurso que a gente está chamando assim de um recurso que retorna sempre da Caixa Econômica. A gente só coloca na frente o recurso da Secretaria para que a obra continue acontecendo sem parar. Nós tínhamos previsto, de fato... Bom, aí depois, então, acho que com isso respondo o vereador Edmilson. E deixamos, então, nós consumimos de recurso federal em torno de 30, eu não tenho o número exato aqui, em torno de 34 milhões, 34 a 35, de um recurso de OGU, que é recurso... alguns chamam até de a fundo perdido, que significa não é financiamento, o município não pagará por isto. Então acho que isto, inclusive, da nossa secretaria, um legado importante ter ido buscar no governo federal esse recurso de 83 milhões para a cidade de Guarulhos, sem precisar, inclusive, pagar financiamento. Assim como legado importante, e aí acho que aos vereadores aqui queria até comunicar, é importante que quando o trevo ficar pronto, aquele trecho da marginal, lembrar que quando a gente chegou aqui, a marginal ela vinha só até aqui próximo ao viaduto da cidade de Guarulhos. Hoje a marginal, foram várias viagens, várias gestões junto à NTT, junto ao governo federal, para que nós tivéssemos as marginais da Dutra, legado importante dessa secretaria, que talvez alguns não conheçam ou não reconheçam, também só reconhecem e conhecem o que lhes interessa, mas nesse caso, importante que as marginais elas cheguem até o trevo, porque nós faremos inclusive parte importante da marginal, só que ela vai precisar ligar até ali a Avenida Rio Real, onde ela vai chegar. Então é importante, quando fala do Trevo de Bom Sucesso, falar disso. Então, de 83 milhões, em torno de 50 milhões ainda ficam em caixa para a Prefeitura continuar a execução da obra do Trevo de Bom Sucesso. Legado importante para quem não conhece, não entende, só fala coisas desconectas. É importante falar ao vereador D'Agostinho, e aí para alguns outros que murmuraram, não sei nem o que diziam, mas quando a gente fala, como que prevê ICMS? Como que prevê o PIB do ano que vem? Tem gente que estava falando que o PIB brasileiro ficaria em torno de 1 milhão, de 1,5. Aí depois não, agora o PIB brasileiro não será mais 1,5. Como que pode prever o PIB? Para alguns isso é inimaginável, como prever PIB, como que prever orçamento, como que prever ICMS, como que nós vamos saber o quanto as empresas venderão para a gente poder calcular o ICMS, como que calcula ISSQN, como que nós vamos conseguir entender quanto as empresas de Guarulhos vão vender em serviço de qualquer natureza. Como que é feito o orçamento? Como que é constituído o orçamento? Através de uma memória histórica. Cada ano, e nós já temos vários anos aqui, cada ano, mês a mês, esses orçamentos, eles são acompanhados. E aí, neste ano, nós tivemos em torno de 40 milhões de orçamento. Por que vai para 60? Vai para 60 se mantiver a memória histórica do que aconteceu no último período, levando em consideração que no dia 2 de novembro nós tivemos um reajuste das autuações de 50%. Então,
levando em consideração a memória histórica da quantidade de autuações que foram aplicadas mês a mês, este é o número que daria. Obviamente, que seria muito interessante se as pessoas, e aí eu, como secretário, tendo uma marca aqui na cidade, de dizer que quando a gente reduziu 50% das mortes que aconteciam no trânsito, aumentamos em quase 100% a quantidade de semáforos que existiam na cidade, para poder reduzir a quantidade de acidentes, a quantidade de mortes que aconteciam na nossa cidade. E ainda tem vários. O vereador Heleno está aqui, por exemplo, foi um exemplo que solicitou alguns dos semáforos, conseguimos atender, outros não, e sabe muito bem o que a gente está falando, que quando a gente fala, vereador Edmilson também, na Faria Lima, que reivindicou semáforo importante para quê? Reduzir a quantidade de mortes, reduzir a quantidade de acidentes. E esta tirou até foto lá no semáforo, ela nem sabia que era ele que tinha pedido. Mas semáforos. E aí, e os equipamentos eletrônicos, eles servem fundamentalmente e demonstraram nas marginais em São Paulo, demonstraram em São Paulo também o quanto é possível reduzir acidente e reduzir morte. Reduzindo acidente dá um resultado imediato na Secretaria da Saúde. Resultado imediato para a redução dos acidentes, redução das pessoas que são atendidas. Nós, esse ano, está noticiado, inclusive, dados do governo do Estado, que verifica a quantidade de redução de acidentes que nós tivemos na cidade de Guarulhos. Então, isso é importante juntar a questão dos equipamentos eletrônicos de controle de velocidade com a redução de mortes, com a redução de acidentes e do quanto isso é importante para a gente poder educar o motorista, porque quanto por cento dos motoristas foram autuados em Guarulhos? 80% dos motoristas de Guarulhos não foram autuados. Não foram autuados. No 80%, eu tenho os dados, eu não estou falando bobagem aqui. 80% dos motoristas de Guarulhos não foram autuados. Os que foram, 20%. Desses 20% que foram autuados, só 10% tiveram acima de 2 autuações. Tem aquele motorista que tem a multa contumaz, que não está nem aí, que paga para cometer irregularidade. Irregularidade, seja no trânsito, seja em qualquer lugar, ela tem que ser combatida. Então, só para explicar o porquê e o motivo que nós fizemos. E espero, e assim, com todo o trabalho de educação, e eu acho que a fiscalização eletrônica, quando dói no bolso, também ela é educativa. Espero que com isso faça com que as pessoas reduzam a quantidade de autuações e com isso, obviamente, a Secretaria vai se reestruturar e vai trabalhar com outra quantidade, com outros valores. Mas se levar em consideração o que foi no ano passado, é o que vai acontecer. Bom, quando o senhor falou, vereador, sobre Emílio Ribas com anel viário, eu sinceramente lembro como era Emílio Ribas com anel viário. Foi um projeto que nós fizemos em conjunto com o corredor metropolitano, era um problema de trânsito sério que nós tínhamos e nós conseguimos, do ponto de vista de trânsito, melhorar muito os 2 eixos, tanto o eixo da Emílio Ribas quanto o eixo do anel viário, que nos horários de pico tinham trânsito muito complicados. Quando o senhor fala o que é os valores individuais, né, para a pessoa física. Valores para a pessoa física são os subsídios que são pagos aos permissionários. Para a pessoa jurídica, os subsídios que são pagos para a concessionária. E quando fala de outros serviços é uma definição da legislação federal que inclusive denomina outros serviços e a gente pode, a partir de reivindicação de qualquer um dos vereadores, especificar quais são os serviços que estão colocados aí como outros serviços. Vereador Heleno fala então do Trevo de Bom Sucesso. Assim, o Trevo de Bom Sucesso nós desapropriamos eu já expliquei aqui falando boa parte, mas quando fala, nós desapropriamos a Adriática, por exemplo, né? Então aí, depois da Adriática, as outras áreas, esta Câmara de Vereadores aprovou uma permuta diária, que várias delas estão
em fase de finalização para poder fazer com que os donos das terras que seriam ou serão desapropriados possam trocar, e aí assim a prefeitura não ter dispêndio com isso, sabendo que o problema financeiro por que passa o país não é um problema da prefeitura de Guarulhos, não é um problema do estado de São Paulo, do estado do Rio Grande do Sul ou Rio de Janeiro, que são os que mais têm falado aí de problemas financeiros, inclusive alguns deles falando que não pagarão sequer 13º. E quando o senhor fala de tarifa, nós devemos publicar o valor da tarifa e não existe definição ainda se a gente vai aumentar a tarifa esse ano. Não aumentando a tarifa, obviamente que tem que haver uma recomposição de subsídio. Então, acho que com relação ao que os vereadores colocaram é isso. Com relação a outras pessoas que falaram aqui, inclusive, é difícil até responder pelo nível, né, que foi colocado as coisas, mas eu queria dizer que quando a gente tem permissão ou concessão, isso não acontece só aqui, é legislação federal. Nós temos três opções de corrigir qualquer distorção que ocorra. Isso aconteceu com a rodovia dos Bandeirantes, isso aconteceu com a rodovia Anhanguera, isso está em processo de discussão da concessão da CCR também, mas parece que não prosperou da mesma forma como foi feito nas outras rodovias. Ou você aumenta a tarifa, essa é uma alternativa para você recompor quando tem um desequilíbrio na concessão, vale o mesmo para a permissão, ou o governo coloca mais dinheiro, ou o governo aumenta o prazo da concessão. Foi o que aconteceu com Anhanguera e Bandeirantes, por exemplo, aumentou o prazo da concessão. E então isso são mecanismos válidos, mecanismos inclusive que foram sugeridos por parte importante dos permissionários da cidade. E a gente tem discutido isso, inclusive com o jurídico, e é uma alternativa importante para que a gente possa cumprir e deixar os contratos, tanto de concessão quanto de permissão, zerados do ponto de vista do recurso que é pleiteado pelos permissionários. Mas tem que levar em consideração, inclusive, que a frota que deveria ser trocada esse ano não foi trocada. Isso também fica para o próximo governo para saber se vai deixar continuar rodando com carro velho ou vai exigir carro novo. Agradecer ao secretário, nós já estamos adiantados no horário. Quero agradecer ao secretário de Trânsito e Transporte, Atílio Pereira, o Celso Masson, toda a equipe do secretário, nossos vereadores, a assessoria. Nós agradecemos a todos presentes, nosso muito obrigado. Declaro encerrado a sessão.